Ela varria os cantos da casa, como quem varre os próprios segredos. Ele caminhava calado, sem que ninguém o ouvisse de verdade. Uma troca de olhares silenciosa mudou tudo. E o que nasceu entre os dois fez o impossível acontecer. Antes de conhecer essa história comovente, inscreva-se no canal para mais relatos que provam que o afeto pode cruzar qualquer barreira. A mulher que antes varria o chão e agora ocupava um lugar de respeito na grande casa, Clara, sentia o peso dos olhares. Não eram mais olhares de indiferença, mas de escrutínio. O discurso de Gabriel no palco havia tocado muitos, validado a presença dela de uma forma inesperada, mas também acendeu a fogueira da inveja e da desconfiança em alguns cantos escuros da propriedade. Dona Elvira, a governanta de longa data, com seus cabelos grisalhos impecavelmente presos em um coque apertado e um olhar que parecia ter visto todos os segredos daquela família por décadas, era a personificação dessa resistência. Ela não falava abertamente contra Clara, não em voz alta onde o Dr. Eduardo pudesse ouvir, mas suas insinuações eram venenosas, sussurradas nos corredores para os outros funcionários, criando um clima de apreensão. Essa mulher veio do nada, Elvira comentava para Maria, a cozinheira, enquanto picava legumes com uma fúria desnecessária. Um dia é faxineira, no outro é a mestra do menino. Quem garante que ela não tem segundas intenções? Que tipo de pessoa esconde o passado assim? Maria, uma mulher simples e de bom coração, defendia Clara. Mas Dona Elvira, veja como o Gabriel está diferente. Ele fala, ele ri, isso é obra dela. Obra de quem, Maria? De uma desconhecida. O Dr. Eduardo é um homem bom, mas ingênuo. Acredita em qualquer história triste, e esse tal relatório não apareceu do nada. Alguém sabe de algo, algo que ela não quer que a gente descubra. As palavras de Elvira ecoavam pelos cômodos, chegando aos ouvidos de Clara como um zumbido constante. Ela sentia a hostilidade no ar, mas se recusava a reagir. Seu foco era Gabriel. O menino, agora livre do silêncio que o aprisionava, era uma explosão de curiosidade e energia. Ele a seguia pela casa, fazendo perguntas em diferentes idiomas, mostrando-lhe desenhos, compartilhando seus pensamentos. A conexão entre eles era inegável, uma teia de confiança e afeto que parecia imune à malícia externa. Dr. Eduardo, por sua vez, tentava equilibrar a gratidão pela mudança de Gabriel com a preocupação gerada pelo relatório anônimo. Ele havia confrontado Clara sobre ele, mas a resposta dela, "Eu sobrevivi e isso me custou o nome." Embora carregada de uma tristeza profunda, não dúvidas. Ele sabia que ela estava escondendo algo, algo grande, mas a transformação do filho era uma prova tão poderosa da bondade e competência dela que ele decidiu dar um voto de confiança. Por enquanto. Uma tarde, enquanto Clara e Gabriel estavam na biblioteca, imersos em um livro de fábulas em francês, Dr. Eduardo entrou. Ele observou a cena por um momento, o menino com os olhos brilhando enquanto Clara lia com uma entonação suave. "Clara", ele chamou, a voz um pouco tensa. "Precisamos conversar, a sós." Gabriel percebeu a mudança no tom e olhou de um para o outro, a alegria diminuindo em seu rosto. "Vá brincar no jardim, querido", Clara disse com um leve sorriso tranquilizador. "Já te encontro." Gabriel hesitou, mas obedeceu. Assim que ele saiu, o sorriso de Clara desapareceu. Ela fechou o livro e se virou para Dr. Eduardo, a postura calma, mas os olhos atentos. "Recebi mais informações", ele começou, sentando-se na poltrona em frente a ela. O relatório anônimo mencionava um local específico, uma instituição. Fiz algumas investigações discretas. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Parece que houve um incidente lá, anos atrás, algo que envolveu perda, e que seu nome, o nome que você usava na época, está ligado a isso." Clara ouviu em silêncio, o rosto impassível. A menção do local e do incidente trouxe uma sombra aos seus olhos, uma dor antiga que ela tentava manter enterrada. "Eu disse a você", ela respondeu, a voz baixa. "Meu passado é complicado, doloroso, mas não tem nada a ver com Gabriel ou com você.
Eu quero acreditar em você, Clara, Dr. Eduardo insistiu. Mas as informações, elas sugerem que você pode ter sido responsável ou, pelo menos, envolvida de uma forma negativa. Envolvida, sim, ela admitiu, a voz ganhando uma leve aspereza. Responsável? Não da forma que eles querem fazer parecer. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para o jardim onde Gabriel corria. Eu perdi tudo naquele lugar, tudo que eu amava, tudo que eu era. Sobreviver significou deixar para trás não apenas meu nome, mas a pessoa que eu costumava ser. Construir uma nova vida do zero, sem rastros, porque os rastros levariam de volta à dor e ao perigo. Perigo. E Dr. Eduardo franziu a testa. Que perigo? Clara se virou, o olhar fixo nele. Nem tudo o que aconteceu foi um acidente, Dr. Eduardo. Havia interesses. Pessoas que não queriam que certas verdades viessem à tona. Pessoas que se certificaram de que eu não pudesse falar. A revelação, embora vaga, era chocante. Dr. Eduardo não esperava ouvir sobre perigo ou conspiração. Ele pensava que o segredo de Clara era talvez um erro do passado, uma dívida, algo pessoal. Mas a menção de interesses e pessoas que a queriam silenciada pintava um quadro muito mais sombrio. Você está dizendo que alguém tentou te prejudicar? Ele perguntou, a voz hesitante. Não tentou, Clara corrigiu, a voz fria. Conseguiu por um tempo. Eles acharam que tinham me destruído, que eu nunca mais me levantaria, que eu seria apenas uma sombra vagando sem rumo. E por anos foi exatamente isso que eu fui. Ela fez uma pausa, a emoção contida transbordando em um suspiro. Até que encontrei Gabriel, e ele me mostrou que ainda havia luz, que minha voz, mesmo que sussurrada, ainda podia alcançar alguém, que eu ainda podia ensinar, que eu ainda podia ser. Dr. Eduardo sentiu um arrepio. A história de Clara era mais profunda e perigosa do que ele imaginava. Ele a olhou, vendo não apenas a mulher que cuidava de seu filho, mas alguém que havia enfrentado uma tempestade terrível e emergido, marcada, mas não quebrada. Por que você não me contou isso antes? Ele perguntou. Medo, ela respondeu simplesmente. Medo de que você não acreditasse. Medo de que o perigo me seguisse até aqui. Medo de perder a única coisa boa que encontrei em anos. A chance de ajudar seu filho. E a chance de me reencontrar. Ele se levantou e caminhou até ela. Clara, eu não sei o que dizer. Isso muda as coisas. Muda? Ela questionou, um brilho de receio nos olhos. Você vai me pedir para ir embora. Ele hesitou. A lógica ditava cautela. A segurança de sua casa, de seu filho, era primordial. Mas o que ele sentia por aquela mulher, a admiração pela força dela, a gratidão pela mudança de Gabriel, era mais forte que a lógica fria. Não, ele disse, tomando uma decisão. Não vou pedir para você ir embora, mas preciso entender melhor. Quem são essas pessoas? O que elas queriam? O que aconteceu naquele lugar? Clara desviou o olhar, uma expressão de conflito em seu rosto. Parecia que contar a história era tão doloroso quanto vivê-la. É uma longa história, Dr. Eduardo, ela disse, a voz quase inaudível. Uma história cheia de sombras. Eu tenho tempo, ele respondeu determinado. E você merece ser ouvida. Você merece que a verdade seja conhecida. Enquanto isso, do lado de fora da biblioteca, Dona Elvira passava pelo corredor, fingindo estar ocupada com um espanador. Ela parou perto da porta, os ouvidos atentos tentando captar fragmentos da conversa. Ela ouviu a menção do relatório, de perigo, de pessoas que não queriam que certas verdades viessem à tona. Um sorriso cruel se formou em seus lábios. Ela sabia que aquela mulher escondia algo e estava cada vez mais perto de descobrir o quê. Nos dias que se seguiram, a atmosfera na casa ficou ainda mais tensa. Dr. Eduardo tentava extrair mais informações de Clara, que relutava em abrir completamente as feridas do passado. Ela falava em metáforas, em alusões, como se estivesse protegendo a si mesma e a ele de algo ainda latente. Era um lugar de conhecimento, ela explicou uma noite enquanto jantavam. Gabriel já estava dormindo. Onde ideias floresciam,
onde a busca pela verdade era o objetivo principal. Parece um lugar bom, Dr. Eduardo comentou. Era, ela suspirou, até que o conhecimento se tornou uma ameaça, até que a verdade se tornou inconveniente para alguns. E o que aconteceu? Ele pressionou suavemente. Incêndio, ela disse, a voz embargada. Oficialmente um acidente, mas eu sempre soube que não foi. Havia coisas sendo descobertas, coisas que poderiam abalar estruturas de poder. E alguém decidiu que era melhor queimar tudo. Dr. Eduardo ficou chocado. Um incêndio. Isso era muito mais sério do que ele imaginava. E Clara estava lá. Ela sobreviveu a isso. E as pessoas? Ele perguntou, temendo a resposta. Clara fechou os olhos por um momento, uma lágrima solitária escorrendo por sua bochecha. Nem todos sobreviveram, Dr. Eduardo. Nem todos. Ela não deu mais detalhes. Naquela noite. A dor em seus olhos era palpável. Dr. Eduardo percebeu que estava pedindo a ela para reviver um trauma profundo. Ele decidiu não pressionar mais, por enquanto, mas a curiosidade e a preocupação o consumiam. Quem eram essas pessoas que queriam silenciá-la? O que ela sabia? E o mais importante, esse perigo ainda existia. Enquanto isso, Dona Elvira continuava sua própria investigação silenciosa. Ela vasculhava o lixo de Clara, procurava por qualquer pista em seus pertences, ouvia conversas ao telefone quando Clara raramente o usava. Ela encontrou um pequeno caderno, gasto e sem capa, escondido no fundo de uma gaveta. Estava cheio de anotações em diferentes idiomas, diagramas estranhos e o que pareciam ser códigos. Elvira não entendia nada, mas sentiu que havia encontrado algo significativo, algo que provaria que Clara não era quem dizia ser. Ela decidiu levar o caderno para alguém que pudesse decifrá-lo. Alguém fora da casa. Alguém que ela conhecia, que tinha contatos e que não faria perguntas. Alguém que talvez tivesse seus próprios motivos para querer expor Clara. Na manhã seguinte, sob o pretexto de ir ao mercado, Dona Elvira saiu da propriedade com o caderno escondido em sua bolsa. Ela estava prestes a dar um passo que mudaria o jogo, sem saber a dimensão das forças que estava prestes a despertar. A tranquilidade aparente da casa estava prestes a ser quebrada por segredos enterrados e a busca implacável pela verdade, ou pela sua ocultação. A vida de Clara, que ela havia reconstruído com tanto cuidado, estava novamente sob ameaça. E dessa vez, o perigo não vinha apenas do passado, mas de dentro das próprias paredes que ela chamava de lar. A teia de mistério e drama estava apenas começando a se formar, e o destino de Gabriel, de Clara e do próprio Dr. Eduardo pendia de um fio tênue. O que Elvira descobriria? Quem era a pessoa com quem ela se encontraria? E como isso afetaria a frágil paz que Clara havia encontrado? As respostas estavam escondidas nas páginas daquele caderno gasto, esperando para serem reveladas e lançar uma nova sombra sobre todos. Dona Elvira caminhou apressadamente pelas ruas calmas do bairro, o caderno de Clara pesando em sua bolsa como um segredo sombrio. Ela não foi ao mercado. Em vez disso, dirigiu-se a um café discreto, afastado do centro, onde a esperava uma figura envolta em mistério. Sentado a uma mesa no canto, com um jornal aberto cobrindo parte do rosto, estava um homem de meia idade, com olhos penetrantes e uma expressão que não revelava emoção. Seu nome era Arthur. Ele não era um amigo nem um conhecido casual. Era alguém com quem Elvira tinha um acordo tácito, baseado em favores e informações trocadas ao longo dos anos. Arthur tinha conexões, sabia como obter o que queria e, mais importante para Elvira naquele momento, sabia como descobrir segredos. Elvira sentou-se à mesa, empurrando o caderno discretamente para ele por baixo da mesa. É isso, ela sussurrou, olhando ao redor para garantir que ninguém os observava. Pertence àquela mulher, Clara, a que o Dr. Eduardo colocou para cuidar do Gabriel. Arthur pegou o caderno, sentindo a textura gasta da capa inexistente. Ele o abriu casualmente, folheando as páginas rapidamente, seus olhos percorrendo as anotações em diferentes idiomas, os diagramas e os símbolos que Elvira não compreendia. Um leve franzir de testa apareceu em seu rosto,
A primeira indicação de que aquilo não era tão simples quanto ele esperava. Interessante, ele murmurou, sem levantar os olhos do caderno. Não é um diário comum. Parece anotações de estudo ou pesquisa. Pesquisa sobre o quê? Elvira questionou impaciente. Parece coisa de louco para mim. Códigos, desenhos estranhos. Arthur fechou o caderno e o guardou, na pasta que carregava. Preciso de tempo para analisar isso. Não é algo que se decifra em 5 minutos, especialmente com todos esses idiomas misturados. Ele olhou para Elvira, a expressão neutra novamente. Por que você está tão interessada nessa mulher, Elvira? Ela não é apenas a nova governanta? Ela não é apenas nada, Elvira retrucou, a voz baixa e intensa. Ela apareceu do nada, sem passado, e em poucas semanas virou a dona da casa. O Dr. Eduardo está enfeitiçado por ela e o menino que nunca falava, agora não para de tagarelar, tudo por causa dela. Há algo errado nisso, Arthur. Algo que não se encaixa. E você acha que este caderno contém a resposta? Se lhe perguntou, batendo levemente na pasta. Eu tenho certeza, Elvira afirmou convencida. Ela esconde algo grande, algo que a fez mudar de nome, de vida. O Dr. Eduardo recebeu um relatório anônimo sobre ela, dizendo que a identidade dela era falsa. Ela admitiu que usava outro nome. E falou sobre um incidente, um incêndio, pessoas que não queriam que certas verdades viessem à tona. Arthur ficou em silêncio por um momento, processando as informações. Um incêndio, verdades inconvenientes, uma identidade falsa. Isso soava como algo que poderia ser muito mais interessante do que apenas uma disputa doméstica. Muito bem, Elvira, ele disse finalmente. Vou investigar isso, mas vai custar, e não garanto que vou encontrar o que você quer. Segredos, bem guardados, são difíceis de desenterrar. Eu sei, Elvira concordou, mas preciso saber, pela segurança do Dr. Eduardo e do menino, e pela minha própria paz de espírito. Eles discutiram os termos do acordo em voz baixa, longe dos ouvidos curiosos. Elvira entregou a Arthur uma quantia em dinheiro, uma parte do pagamento adiantado. Ele prometeu entrar em contato assim que tivesse algo. Elvira saiu do café com uma sensação mista de alívio e apreensão. Havia colocado a bola para rolar, mas não sabia para onde ela iria. De volta à casa, a tensão pairava no ar. Dr. Eduardo tentava agir normalmente, mas a conversa com Clara sobre o incêndio e as pessoas que queriam silenciá-la o havia perturbado profundamente. Ele a observava tentando conciliar a imagem da mulher gentil e paciente que ensinava seu filho com a possibilidade de um passado sombrio e perigoso. Clara, por sua vez, sentia o olhar de Dr. Eduardo sobre ela. Ela entendia sua apreensão. Era difícil para ela mesma revisitar aqueles eventos. Cada lembrança era como uma facada. Mas ela sabia que, para que houvesse confiança real, ela precisava contar mais. Não apenas para ele, mas para si mesma. Era hora de enfrentar os fantasmas do passado. Uma noite depois que Gabriel adormeceu, Clara encontrou o Dr. Eduardo na varanda, olhando para o céu estrelado. Ela se aproximou e sentou-se ao lado dele. Dr. Eduardo, ela começou, a voz suave. Eu sei que o que eu disse o deixou preocupado. E eu entendo. É difícil acreditar em algo tão improvável. Não é que seja improvável, Clara, ele respondeu, virando-se para encará-la. É que é perigoso. Você falou sobre pessoas que queriam te silenciar. Essas pessoas ainda são uma ameaça? Clara hesitou. Eu não sei. Depois do incidente, eu me escondi, mudei tudo. Cortei todos os laços. Esperava que, desaparecendo, eu me tornasse irrelevante para eles. E o que era tão importante que eles queriam esconder? Ele perguntou, a curiosidade superando o medo. Clara olhou para o céu noturno como se pudesse encontrar as respostas nas estrelas. Era sobre descobertas, avanços em uma área específica do conhecimento. Descobertas que poderiam ter um impacto enorme no mundo, mas que também poderiam prejudicar interesses poderosos, interesses ligados a indústrias, tecnologias, coisas que valiam muito dinheiro. Ela explicou que o local onde ela trabalhava
não era apenas uma instituição de ensino, mas também um centro de pesquisa de ponta. Ela fazia parte de uma equipe que estava trabalhando em algo revolucionário, algo que, se fosse divulgado, mudaria a forma como certas coisas eram feitas, tornando obsoletas tecnologias existentes e prejudicando quem investiu nelas. Nós éramos jovens idealistas, ela continuou, a voz tingida de nostalgia e tristeza. Acreditávamos que o conhecimento deveria ser compartilhado, para o bem de todos. Não percebemos que nem todos pensavam assim, que havia quem visse nosso trabalho como uma ameaça direta ao seu poder e riqueza. Então, o incêndio foi uma forma de destruir a pesquisa? Dr. Eduardo perguntou, a ficha caindo. E de silenciar quem sabia a verdade sobre ela. Clara acrescentou a voz embargada. Eles queriam que tudo parecesse um acidente, que a pesquisa fosse perdida para sempre, e que ninguém pudesse contar o que realmente aconteceu. E você? Você sobreviveu, ele disse, olhando para ela com admiração e horror. Por um milagre, ela sussurrou. Fiquei gravemente ferida e perdi pessoas queridas. Pessoas que eram como família para mim. Ela fez uma pausa. As lembranças, dolorosas, inundando-a. Quando me recuperei, percebi que não podia voltar. Que minha vida como eu a conhecia tinha acabado. Que eu precisava desaparecer para sobreviver. E para talvez um dia honrar a memória daqueles que não conseguiram. Dr. Eduardo ouviu em silêncio, a magnitude da história de Clara o deixando sem palavras. Ela não era apenas uma mulher com um passado misterioso. Ela era uma sobrevivente. De algo que beirava a conspiração industrial e científica. O peso do que ela carregava era imenso. Clara, ele disse, estendendo a mão e tocando a dela suavemente. Eu sinto muito por tudo que você passou. Ninguém deveria ter que viver isso. Ela olhou para ele, um leve sorriso triste nos lábios. Mas eu vivi. E isso me moldou. Me ensinou que o mundo pode ser cruel. Mas também me mostrou a resiliência do espírito humano e a importância de encontrar luz mesmo na escuridão. E Gabriel é essa luz para você? Ele perguntou. Ele é mais do que isso, ela respondeu, os olhos brilhando com afeto ao falar do menino. Ele me deu um propósito quando eu não tinha nenhum. Ele me lembrou que a comunicação não é apenas sobre palavras, mas sobre conexão, sobre ser visto e ouvido. Algo que eu pensei que tinha perdido para sempre. A conversa se aprofundou, Clara revelando mais detalhes sobre o ambiente da instituição, a paixão pela pesquisa, a camaradagem entre os membros da equipe e a crescente tensão que sentiam à medida que suas descobertas se aproximavam de um ponto crítico. Ela falou sobre avisos velados, sobre pessoas estranhas rondando o campus nos dias que antecederam o incêndio. Tudo indicava que não havia sido uma fatalidade, mas um ato deliberado. Enquanto Clara compartilhava seu passado doloroso, Arthur estava em seu escritório, mergulhado no caderno. Ele usava softwares de tradução, dicionários de idiomas raros e até mesmo consultava especialistas em linguística e criptografia. O caderno era um quebra-cabeça complexo. As anotações não seguiam uma ordem lógica aparente, misturavam diferentes assuntos e pareciam ter camadas de significado. Ele conseguiu identificar a maioria dos idiomas, grego antigo, latim, sânscrito, além de línguas modernas como russo e mandarim. Mas a dificuldade não estava apenas na tradução literal, mas na interpretação dos termos técnicos e dos diagramas. Pareciam estar relacionados à física, química e algo que ele não conseguia identificar completamente. Talvez biologia ou engenharia. Um dos especialistas que ele consultou reconheceu alguns dos diagramas como sendo de uma área de pesquisa muito específica e altamente confidencial. Isso é material de ponta, Arthur, o especialista disse por telefone, coisa que pouquíssimas pessoas no mundo teriam acesso, e menos ainda entenderiam completamente. De onde você tirou isso? Arthur desconversou, mas a informação confirmou suas suspeitas. O caderno de Clara não era apenas anotações pessoais, era um registro de conhecimento valioso, talvez a própria pesquisa que ela mencionou a Dr. Eduardo. E se esse conhecimento era tão perigoso, a ponto de levar ao incêndio e à perseguição,
Então quem quer que estivesse por trás disso ainda poderia estar interessado em recuperá-lo, ou em silenciar de vez quem o possuía. Arthur continuou trabalhando, as horas passando sem que ele percebesse. Ele estava começando a juntar as peças, a ver padrões nos códigos e nas anotações. Havia referências à energia limpa, a estruturas moleculares e a algo chamado Projeto Fênix. O nome chamou sua atenção. Fênix, o pássaro mítico que renasce das cinzas. Seria uma referência ao incêndio? Ele conseguiu decifrar uma sequência de números e letras que parecia ser uma coordenada geográfica, mas não de um local conhecido. Parecia ser um ponto isolado, talvez um laboratório secreto ou um local de armazenamento. A cada nova descoberta, a importância do caderno ficava mais clara. Clara não era apenas uma sobrevivente. Ela era a guardiã de um conhecimento que alguém estava disposto a tudo para controlar. E agora, ao trazer esse caderno para Arthur, Elvira havia inadvertidamente colocado não apenas Clara, mas a si mesma, Dr. Eduardo e Gabriel, em potencial perigo. Arthur sabia que essa informação valia muito, não apenas para Elvira, mas para as pessoas certas. Ele tinha uma decisão a tomar: entregar o que descobriu para Elvira, que provavelmente o usaria contra Clara na disputa pela casa, ou procurar os verdadeiros interessados nesse conhecimento. A segunda opção parecia muito mais lucrativa. Enquanto isso, na casa, Clara sentia uma inquietude crescente, uma sensação de que estava sendo observada. Ela atribuiu isso ao seu próprio trauma, à paranoia que a acompanhava desde o incidente. Mas a verdade era que os olhos de Dona Elvira estavam sempre sobre ela. E agora, os olhos de Arthur e de quem mais ele pudesse envolver também estavam. A noite avançava, e Dr. Eduardo e Clara continuavam conversando na varanda, a lua iluminando seus rostos. Ele a ouvia com atenção, sua apreensão se misturando com uma profunda empatia. Ele sabia que confiar nela era um risco, mas algo em sua história, em sua dor genuína e na forma como ela havia transformado a vida de Gabriel, o impedia de afastá-la. Eu sei que isso é muito para assimilar, Clara disse, a voz cansada. Eu não espero que você entenda completamente, ou que confie cegamente em mim, mas eu precisava que você soubesse, pelo menos uma parte da verdade. Eu aprecio sua honestidade, Clara, Dr. Eduardo respondeu, segurando a mão dela com mais firmeza. E eu acredito em você. Ou pelo menos quero acreditar. Ele fez uma pausa. Mas o que fazemos agora se essas pessoas ainda estão por aí e se elas souberem que você está viva, que você talvez tenha guardado algo da pesquisa? Clara olhou para ele, a preocupação estampada em seu rosto. É um risco que eu corro desde que decidi. Não apenas sobreviver, mas viver de novo. Mas agora, não sou apenas eu. Você e Gabriel. O perigo, que antes parecia confinado ao passado de Clara, começava a se infiltrar no presente, ameaçando a frágil paz que eles haviam construído. A revelação do incêndio e dos interesses ocultos abria uma nova frente de mistério e potencial conflito. E em algum lugar da cidade, Arthur estava prestes a tomar uma decisão que poderia desencadear uma série de eventos imprevisíveis, tudo por causa de um caderno gasto e dos segredos que ele guardava. O jogo estava apenas começando, e as peças estavam se movendo de formas que nenhum deles poderia prever completamente. O elo entre o passado traumático de Clara e o presente daquela casa estava se tornando perigosamente claro, e o que viria a seguir dependeria de quem chegaria primeiro aos segredos do Projeto Fênix. Arthur passou a noite imerso nas anotações de Clara. O café esfriou. O sol nasceu e se pôs novamente, mas ele mal percebeu a passagem do tempo. O caderno era um tesouro de informações, mas também um labirinto. Os diagramas complexos, as equações e as referências crípticas exigiam um esforço mental considerável. No entanto, quanto mais ele decifrava, mais fascinado ficava. Não se tratava apenas de pesquisa científica. Havia também anotações filosóficas, reflexões sobre a ética do conhecimento e o potencial impacto das descobertas na sociedade. Clara não era apenas uma cientista, era uma visionária, e o Projeto Fênix parecia
ser a culminação de tudo isso. Ele conseguiu decifrar mais algumas coordenadas e referências a locais que não eram públicos. Parecia que a equipe de Clara tinha locais de trabalho e armazenamento secretos, talvez para proteger a pesquisa de olhares curiosos mesmo antes do incidente. Uma das anotações, escrita em um código mais complexo, parecia ser uma lista de nomes, acompanhada de símbolos. Arthur suspeitou que fossem os nomes dos membros da equipe, e talvez os símbolos indicassem seu status, se sobreviveram, se estavam desaparecidos ou algo pior. A decifração mais significativa veio de uma seção do caderno que parecia ser um resumo dos resultados do Projeto Fênix. Era sobre uma nova forma de gerar e armazenar energia, incrivelmente eficiente e limpa, baseada em princípios que desafiavam a física convencional. Se aquilo fosse real, poderia revolucionar o setor energético, tornando obsoletas as fontes tradicionais e as empresas que as controlavam. O potencial financeiro e o poder associado a essa descoberta eram incalculáveis. E o perigo que Clara havia mencionado se tornou assustadoramente claro. Aquilo valia uma fortuna, valia vidas. Arthur fechou o caderno sentindo o peso da responsabilidade e da oportunidade em suas mãos. Ele tinha em seu poder a chave para um segredo que valia bilhões. Ele poderia vender essa informação para as indústrias afetadas, que certamente gostariam de suprimir a descoberta permanentemente. Ou poderia vendê-la para concorrentes, ou até mesmo para governos interessados em obter uma vantagem estratégica. As possibilidades eram vastas e perigosas. Ele pensou em Elvira e sua mesquinha disputa pela atenção do Dr. Eduardo. Ela não tinha ideia da magnitude do que havia encontrado. Usar isso para se livrar de Clara na casa era como usar uma bomba atômica para matar uma mosca. Arthur decidiu que Elvira era um peão descartável neste jogo. Ele não compartilharia a totalidade do que descobriu com ela. Daria apenas o suficiente para mantê-la interessada e talvez usá-la como distração, enquanto ele planejava seu próximo movimento. Enquanto isso, na grande casa, Dona Elvira estava fervendo de impaciência. Arthur havia prometido entrar em contato, mas os dias se arrastavam sem notícias. Ela observava Clara, que parecia mais calma por fora, mas Elvira podia sentir a tensão sob a superfície. O Dr. Eduardo estava claramente mais protetor com Clara agora, o que irritava Elvira profundamente. Ele passava mais tempo com ela e Gabriel, e a atmosfera na casa, antes rígida e formal, estava se tornando mais leve, cheia das risadas de Gabriel e das conversas tranquilas entre ele e Clara. Elvira decidiu que não podia mais esperar. Ela ligou para Arthur, a voz tensa. E então, descobriu alguma coisa naquele caderno? Tenho que saber o que aquela mulher esconde. Arthur atendeu, a voz calma e controlada. Descobri algumas coisas, Elvira. Como eu suspeitava, não é um diário. São anotações de trabalho. E sim, há códigos e referências a um passado que ela claramente quer esconder. Ele hesitou, decidindo o que revelar. Parece estar ligado a uma instituição de pesquisa. E há algo que deu muito errado lá. Algo que a fez mudar de identidade. Algo que deu errado? Elvira pressionou. O quê? O relatório anônimo dizia que a identidade dela era falsa, que ela mentiu. Ela mentiu sobre quem era agora. Sim, Arthur confirmou, manipulando a verdade. Mas parece que foi para escapar de algo que aconteceu no passado. Algo sério. O caderno contém referências a um projeto. Algo que envolvia descobertas importantes e que parece ter atraído a atenção de pessoas perigosas. Elvira sentiu um arrepio. Pessoas perigosas. Isso era mais do que ela esperava. Que tipo de pessoas? Ela perguntou, a curiosidade se misturando ao medo. Ainda estou decifrando os detalhes, Arthur mentiu suavemente. Mas parece que o que eles estavam pesquisando valia muito, e que houve um conflito, um incidente, e que ela estava no meio disso. Ele decidiu soltar uma isca. Há nomes no caderno, Elvira. Nomes de pessoas envolvidas. Talvez alguns desses nomes possam te dizer mais sobre o que aconteceu. Elvira ficou tensa. Nomes. Se ela pudesse descobrir quem eram essas pessoas,
Talvez pudesse encontrar alguém que confirmasse o quão perigosa Clara era, alguém que a ajudasse a tirá-la da casa. Você pode me dar esses nomes? Ela perguntou, a voz ansiosa. Arthur sorriu para si mesmo. Elvira estava exatamente onde ele queria. Posso, mas não por telefone. É informação delicada. Precisamos nos encontrar de novo. E o preço para essa informação é maior do que o anterior. Elvira hesitou, mas a perspectiva de finalmente ter algo concreto contra Clara era tentadora demais. Ela concordou com um novo encontro e um novo pagamento. Arthur desligou, satisfeito. Ele daria a Elvira alguns nomes irrelevantes ou difíceis de rastrear, apenas para mantê-la ocupada. Enquanto isso, ele usaria as informações reais para seus próprios fins. Na casa, Dr. Eduardo tentava lidar com a nova camada de complexidade na vida de Clara. A ideia de que ela era uma sobrevivente de um incidente perigoso, ligado a pesquisas valiosas e pessoas inescrupulosas, o deixava em alerta constante. Ele reforçou a segurança da propriedade discretamente, instalando câmeras e contratando mais pessoal, sem revelar o motivo completo a ninguém, nem mesmo a Clara. Ele não queria assustá-la, mas precisava estar preparado. Clara percebia a mudança na atmosfera. Os olhares atentos dos novos seguranças, a forma como o Dr. Eduardo parecia mais tenso. Ela sabia que ele estava preocupado, e a culpa a corroía. Sua tentativa de encontrar paz havia, inadvertidamente, trazido o potencial perigo para a vida deles. Uma tarde, enquanto ajudava Gabriel com um projeto escolar sobre diferentes culturas, Clara sentiu uma pontada de nostalgia. O projeto envolvia pesquisar sobre invenções e descobertas de várias civilizações. Eles estavam lendo sobre a antiga Grécia e seus avanços na filosofia e na ciência. Era assim que eu me sentia no meu antigo trabalho, Clara comentou para Gabriel, um sorriso melancólico nos lábios. Como se estivesse conectada a uma longa história de pessoas que queriam entender o mundo, que queriam torná-lo melhor. Gabriel olhou para ela, seus olhos grandes e curiosos. Por que você parou, Clara? Ele perguntou com a simplicidade direta das crianças. Clara hesitou, procurando as palavras certas. Às vezes, Gabriel, as coisas não acontecem como planejamos. Às vezes, pessoas com ideias diferentes ou com medo das novas ideias podem tentar impedir o progresso. Eles tinham medo do que você descobriu? Gabriel perguntou. Clara assentiu lentamente. Sim, querido, eles tinham medo, porque o que descobrimos poderia mudar muita coisa. E nem todos gostam de mudanças, especialmente quando elas afetam o poder que eles têm. Ela não entrou em detalhes, mas a conversa com Gabriel a fez refletir sobre o propósito original do projeto Fênix. Não era sobre dinheiro ou poder. Era sobre criar um futuro melhor. E talvez, apenas talvez, ainda houvesse uma maneira de honrar esse propósito. Enquanto isso, Dr. Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era de um antigo colega que trabalhava em uma área tangencial à pesquisa científica. Ele havia sido contatado por Arthur, que estava investigando um assunto delicado e precisava de informações sobre uma instituição específica e um projeto de pesquisa que havia sido supostamente destruído em um incêndio anos atrás. O colega, sabendo do interesse recente de Dr. Eduardo por Clara e seu passado misterioso, achou que ele deveria saber. Dr. Eduardo sentiu um frio na espinha. Arthur. O nome não lhe era estranho. Era conhecido nos círculos de informação e investigação, nem sempre pelas melhores razões. Ele sabia que Arthur trabalhava para quem pagasse mais e que não tinha escrúpulos em usar informações para benefício próprio. E agora, Arthur estava investigando o passado de Clara, usando informações que provavelmente vieram de Elvira. A teia estava se apertando. Elvira, Arthur, o caderno, o projeto Fênix, as pessoas perigosas do passado de Clara, tudo estava interligado. Dr. Eduardo percebeu que não podia mais apenas reagir. Precisava agir, precisava descobrir o que Arthur sabia e por que ele estava interessado. E precisava proteger Clara e Gabriel a todo custo.
Ele ligou para Arthur, pedindo um encontro urgente. Arthur, surpreso com o contato direto de Dr. Eduardo, mas vendo uma nova oportunidade de lucro, concordou. Eles marcaram de se encontrar em um local neutro na manhã seguinte. Dr. Eduardo não contou a Clara sobre a ligação. Ele queria ter mais informações antes de preocupá-la ainda mais, mas a ansiedade o consumia. Ele olhou para Gabriel, que agora ria alto enquanto Clara o ajudava a desenhar um diagrama complexo. A felicidade do filho era a coisa mais importante para ele, e ele faria qualquer coisa para protegê-la. Naquela noite, uma chuva forte caiu sobre a cidade. Os trovões ecoavam e os relâmpagos iluminavam o céu. Clara estava em seu quarto, incapaz de dormir. A tempestade parecia refletir a turbulência dentro dela. Ela sentia que o passado estava se aproximando, que a paz que havia encontrado era frágil. Ela pensou no caderno. Onde Elvira o teria encontrado? E o que ela faria com ele? O caderno continha não apenas a pesquisa, mas também informações pessoais, códigos, referências a locais seguros e a pessoas de confiança, ou que costumavam ser de confiança. Se caísse nas mãos erradas, um relâmpago iluminou o quarto e, por um instante, Clara teve a sensação de ver uma sombra do lado de fora da janela. Ela se levantou, rapidamente, o coração disparado, e olhou para fora. Não havia nada, apenas a chuva caindo e o vento balançando as árvores. Ela tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, a paranoia voltando. Mas a sensação de estar sendo observada persistia. Enquanto isso, em seu escritório, Arthur revisava suas anotações sobre o Projeto Fênix. Ele tinha decifrado o suficiente para saber que aquilo era real e que havia pessoas lá fora que ainda estavam procurando por essa pesquisa. Pessoas que não parariam por nada para obtê-la ou destruí-la. Ele tinha o caderno, ele tinha a chave. E agora, o Dr. Eduardo estava entrando no jogo. As coisas estavam ficando interessantes e perigosas. A reunião entre Dr. Eduardo e Arthur na manhã seguinte prometia ser um ponto de virada. O que Arthur revelaria? O que Dr. Eduardo faria com essa informação? E como isso afetaria Clara e Gabriel? A tempestade lá fora parecia um prenúncio dos eventos que estavam prestes a se desenrolar, trazendo à tona segredos enterrados e confrontando todos com as consequências de um passado que se recusava a ficar no passado. A frágil trégua estava no fim, e o confronto era inevitável. O café onde Dr. Eduardo e Arthur marcaram o encontro era moderno e movimentado, um contraste gritante com a atmosfera tensa que pairava sobre eles. Dr. Eduardo chegou pontualmente, a expressão séria, mas controlada. Arthur já estava lá, sentado a uma mesa discreta no fundo, observando a entrada com seus olhos perspicazes. Ele acenou levemente com a cabeça. Um convite silencioso para que Dr. Eduardo se aproximasse. Dr. Eduardo sentou-se em frente a ele, sem rodeios. Você entrou em contato com um colega meu, Arthur, perguntando sobre uma instituição e um projeto que foram destruídos. Isso tem a ver com Clara? Arthur sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Direto ao ponto, Dr. Eduardo. Gosto disso. Sim, tem a ver com a sua funcionária. Ou seja lá qual for o papel dela na sua vida agora. A insinuação irritou Dr. Eduardo, mas ele não demonstrou. Ela é a cuidadora do meu filho e uma pessoa pela qual tenho grande respeito. O que você sabe sobre o passado dela e o que a faz tão interessante para você? Arthur recostou-se na cadeira, cruzando os braços. O caderno que me foi trazido por Dona Elvira, uma mulher, muito interessada em tudo o que acontece na sua casa, por sinal, contém anotações de pesquisa. Não qualquer pesquisa. Algo de altíssimo nível. Algo que, se for real, vale uma fortuna. Ele fez uma pausa para efeito. E vale também muito perigo. Perigo? E Dr. Eduardo repetiu, embora já esperasse por isso. As anotações se referem a um projeto, o Projeto Fênix. Parece que era uma pesquisa sobre energia, algo revolucionário, e que as pessoas por trás desse projeto não queriam que ele fosse divulgado. Por isso o incêndio, para destruir a pesquisa e silenciar os pesquisadores. Arthur observou a reação de Dr. Eduardo, satisfeito ao ver a preocupação em seu rosto.
Sua Clara, pelo que parece, era parte dessa equipe e sobreviveu. E, o mais importante, ela parece ter guardado parte do material. O caderno é a prova. Dr. Eduardo sentiu o peso das palavras de Arthur. A história de Clara era real e as implicações eram enormes. Quem são essas pessoas, as que queriam silenciá-la? Ele perguntou. Ainda estou investigando. Arthur mentiu novamente, mantendo o controle da informação. Mas, pelo que entendi, são interesses poderosos. Gigantes da indústria que seriam prejudicados pela nova tecnologia. Pessoas que não hesitaram em usar métodos extremos para proteger seus negócios. Ele inclinou-se para a frente, a voz baixando. E se eles souberem que ela está viva e que o caderno existe, eles virão atrás dela e de quem estiver protegendo ela. Dr. Eduardo compreendeu a ameaça implícita. Arthur não estava apenas vendendo informações, ele estava se posicionando como um intermediário, alguém que poderia tanto ajudar quanto prejudicar. O que você quer, Arthur? Dr. Eduardo perguntou diretamente. Arthur sorriu novamente. Informação tem um preço, Dr. Eduardo, e informação valiosa tem um preço alto. Eu tenho em minhas mãos a chave para o passado de Clara. Posso usar isso para expô-la, para entregá-la àqueles que a procuram, ou posso ajudá-lo a protegê-la. Depende do quanto você está disposto a pagar. Dr. Eduardo sentiu nojo da frieza de Arthur, mas sabia que precisava jogar o jogo dele. Quanto? Não é apenas dinheiro, Arthur respondeu. É também sobre acesso, contatos, favores. Eu posso te dar os nomes, os detalhes, talvez até ajudar a criar um plano de segurança, mas você terá que confiar em mim e me recompensar adequadamente. A ideia de confiar em Arthur era repugnante, mas Dr. Eduardo viu poucas alternativas imediatas. Ele precisava ganhar tempo, entender a extensão real do perigo e descobrir quem eram esses inimigos ocultos. Eu preciso de provas, Arthur, Dr. Eduardo disse, mantendo a calma. Você diz que o caderno contém informações valiosas. Mostre-me algo que comprove isso. Algo que me convença de que o perigo é real e que você pode realmente me ajudar. Arthur pensou por um momento. Ele não queria revelar demais, mas precisava dar a Dr. Eduardo um vislumbre do que estava em jogo. Ele pegou uma pequena folha de papel do bolso e a deslizou pela mesa. Esta é uma das coordenadas que encontrei no caderno. Parece ser um local de armazenamento. Talvez haja mais material do projeto Fênix lá. Ou talvez seja uma armadilha. Você decide se vale a pena investigar. Dr. Eduardo pegou o papel, olhando para a sequência de números e letras. Era uma coordenada real, mas de um local que ele não reconhecia. A oferta de Arthur era tentadora e perigosa ao mesmo tempo. E Elvira? Dr. Eduardo perguntou, mudando de assunto. Ela sabe a dimensão disso? Arthur riu baixinho. Dona Elvira, ela só quer se livrar de Clara para voltar a ser a rainha da casa. Ela pensa que o caderno é apenas a prova de que Clara é uma impostora. Não tem ideia de que está lidando com algo muito maior. Use-a como quiser, Dr. Eduardo. Ela é facilmente manipulável. A confirmação do envolvimento de Elvira, embora esperada, foi um golpe. Dr. Eduardo sentiu uma mistura de raiva e decepção. Elvira, que trabalhava para sua família há anos, estava colocando todos em risco por ciúmes mesquinhos. A reunião terminou com um acordo tácito. Dr. Eduardo pagaria a Arthur uma quantia inicial por suas consultas e consideraria suas propostas futuras. Arthur manteria o caderno e continuaria sua investigação, prometendo compartilhar informações relevantes a seu critério. Ambos sabiam que era um jogo perigoso, onde a confiança era inexistente e os interesses se sobrepunham. De volta à casa, Dr. Eduardo encontrou Clara e Gabriel no jardim plantando flores. A cena era de uma tranquilidade idílica, que contrastava violentamente com a conversa que acabara de ter. Ele observou Clara, sua postura calma, seu sorriso genuíno, enquanto Gabriel enterrava uma semente com entusiasmo. Como aquela mulher que parecia tão serena, poderia ter sobrevivido a um mundo tão sombrio e perigoso. Ele se aproximou deles, forçando um sorriso.
Parece que vocês estão se divertindo. Estamos, e Gabriel exclamou mostrando as mãos sujas de terra. Clara disse que as flores são como as ideias. Elas precisam de cuidado para crescer e florescer. Dr. Eduardo olhou para Clara, seus olhos transmitindo uma mistura de preocupação e admiração. Ela entendeu que a reunião com Arthur não havia sido fácil. Mais tarde, quando Gabriel estava ocupado com seus brinquedos, Dr. Eduardo chamou Clara para conversar. Ele decidiu ser honesto, pelo menos em parte. Encontrei-me com Arthur, ele disse, sua voz baixa. Ele tem o caderno e sabe sobre o projeto Fênix e sobre o incêndio. Clara empalideceu. Como? Como ele conseguiu o caderno? Doutor, Eduardo hesitou por um momento, relutante em revelar a traição de Elvira. Mas a verdade era necessária. Dona Elvira o encontrou e o levou para Arthur. Ela suspeitava de você. Queria descobrir seu segredo. Clara fechou os olhos, uma expressão de dor no rosto. Ser traída por alguém dentro da própria casa, por alguém que ela via todos os dias, era um golpe cruel. Elvira, ela sussurrou. Eu sabia que ela não gostava de mim, mas entregar minhas coisas, envolver alguém como Arthur... Ela não sabia a dimensão do que estava fazendo, Dr. Eduardo explicou. Arthur a manipulou. Ele percebeu que o caderno continha algo muito maior do que uma simples história de uma identidade falsa. E o que ele vai fazer? Clara perguntou, a voz tensa. Ele quer negociar, Dr. Eduardo respondeu. Ele sabe que a pesquisa é valiosa e que há pessoas que ainda podem estar interessadas nela ou em silenciar você de vez. Ele pegou a mão dela. Clara, o perigo é real e está mais perto do que pensávamos. Clara assentiu, seus olhos fixos nos dele. Eu sei, eu senti isso. A sensação de estar sendo observada. Pensei que fosse minha paranoia, mas não é paranoia, Dr. Eduardo confirmou. Arthur tem o caderno e ele está investigando. E se ele encontrar as pessoas certas, ou se elas o encontrarem primeiro... Eles ficaram em silêncio por um momento, a gravidade da situação pairando no ar. A casa, que antes parecia um refúgio seguro, agora parecia vulnerável. Precisamos do caderno de volta, Clara disse finalmente, a voz firme. Ele contém informações cruciais, não apenas sobre a pesquisa, mas sobre os locais de armazenamento, sobre as pessoas que estavam envolvidas e talvez sobre quem estava por trás do incêndio. Arthur não vai entregá-lo facilmente, Dr. Eduardo respondeu. Ele vê isso como sua moeda de troca. Então precisamos encontrar outra forma, Clara insistiu. Talvez eu possa decifrar mais coisas sem o caderno. Lembro-me de muita coisa, e há outras cópias, ou pelo menos partes delas, em locais seguros que eu e meus colegas estabelecemos. Locais seguros? Dr. Eduardo perguntou esperançoso. Sim, Clara confirmou. Nós tínhamos um plano de contingência, caso algo acontecesse, pequenos esconderijos com partes da pesquisa ou chaves para acesso a dados criptografados, mas eles estão espalhados, e alguns podem ter sido comprometidos. A revelação de Clara abriu uma nova possibilidade, mas também introduziu mais incertezas. Dr. Eduardo percebeu que a luta não seria apenas para proteger Clara, mas talvez para recuperar ou proteger o conhecimento que ela e sua equipe haviam descoberto. Enquanto isso, Dona Elvira, frustrada com a falta de informações concretas de Arthur, decidiu agir por conta própria. Ela começou a vasculhar o quarto de Clara novamente, procurando por qualquer coisa que Arthur pudesse ter deixado passar, ou por algo que confirmasse o que ele havia dito sobre o perigo. Ela encontrou uma caixa escondida no fundo do armário. Dentro, havia algumas fotos antigas, documentos com nomes diferentes e uma pequena chave de metal com um símbolo estranho. Elvira não reconheceu o símbolo, mas as fotos e os documentos eram reveladores. Havia fotos de Clara, com um nome diferente, com outras pessoas, em um ambiente que parecia ser a instituição de pesquisa. Havia certificados e prêmios com o nome antigo dela e o nome do projeto Fênix. E havia cartas, algumas delas mencionando preocupações com a segurança e a pressão para interromper a pesquisa. Elvira sentiu um arrepio. Arthur estava certo. Clara não era apenas uma impostora. Ela estava fugindo de algo sério. E a chave? Para que serviria aquela chave?
Ela guardou as fotos, os documentos e a chave, decidida a usá-los para provar a Dr. Eduardo que Clara era uma ameaça. Ela não percebeu que, ao fazer isso, estava se aprofundando perigosamente no mesmo jogo que Arthur estava jogando, sem ter a menor ideia das regras ou das apostas. Naquela noite, Dr. Eduardo e Clara discutiram as opções. Recuperar o caderno de Arthur parecia a prioridade, mas era arriscado. Tentar acessar os locais seguros de Clara também era arriscado, pois poderiam estar sendo monitorados pelos inimigos do passado. Precisamos de ajuda, Dr. Eduardo concluiu. Alguém que possa nos ajudar a navegar nesse mundo de segredos e perigos. Alguém que não seja Arthur. Clara pensou por um momento. Havia uma pessoa. Alguém que ela confiava implicitamente. Alguém que também sobreviveu ao incêndio. Mas ela não sabia onde essa pessoa estava, ou se ainda estava viva. Havia um colega, Clara disse, a voz hesitante. Ele era brilhante e leal. Nós tínhamos um pacto. Se algo acontecesse, tentaríamos nos encontrar em um lugar. Um lugar que só nós conhecíamos. Onde é esse lugar? Dr. Eduardo perguntou esperançoso. Clara descreveu um local, isolado. Um ponto de encontro que eles haviam escolhido anos atrás. Era uma aposta, mas era a única chance que tinham de encontrar um aliado confiável. Dr. Eduardo decidiu que iriam. Juntos. Ele não deixaria Clara enfrentar isso sozinha, e ele precisava ter certeza de que o perigo não chegaria perto de Gabriel. Enquanto eles faziam planos, sem saber que Elvira havia encontrado mais provas e que Arthur estava se preparando para fazer seu próximo movimento, a teia de segredos e perigos se apertava ao redor da casa. A busca pelo conhecimento perdido e a luta pela sobrevivência estavam prestes a colidir, e o destino de todos estava em jogo. A jornada para o local de encontro de Clara e seu colega prometia ser cheia de incertezas e potenciais confrontos, levando a narrativa para seu clímax iminente. A jornada para o local de encontro de Clara e seu colega foi tensa. Dr. Eduardo dirigia, seus olhos fixos na estrada enquanto Clara olhava pela janela, uma mistura de esperança e apreensão no rosto. O local era um antigo observatório abandonado nas colinas, longe da cidade, um lugar que eles haviam escolhido anos atrás pela sua isolação e pelo simbolismo, um lugar para observar o universo, para buscar conhecimento. Era uma aposta, alta. Eles não sabiam se Elias estaria lá, ou mesmo se ainda estava vivo. Chegaram ao observatório ao cair da noite. A estrutura de pedra parecia um fantasma sob a luz fraca da lua. Entraram com cautela, a lanterna de Dr. Eduardo cortando a escuridão empoeirada. O interior estava frio e silencioso, o grande telescópio coberto por um pano empoeirado no centro da sala principal. Elias? Clara chamou, a voz ecoando. Elias, é a Clara! Um som veio de um canto escuro. Um homem alto e magro emergiu das sombras, seus olhos arregalados de surpresa e alívio. Era Elias. Ele parecia cansado, com roupas simples, mas seus olhos ainda brilhavam com a inteligência que Clara lembrava. Clara! É você mesmo! Ele exclamou, correndo para abraçá-la. O abraço foi longo e emocionado, um reencontro de sobreviventes de um pesadelo compartilhado. Eles se afastaram, Elias olhando para Dr. Eduardo com curiosidade. Este é o Dr. Eduardo, Clara apresentou. Ele tem me ajudado e Gabriel. Elias assentiu, apertando a mão de Dr. Eduardo. Obrigado por cuidar dela. Pensei que, depois do incêndio, que eu era o único. Sentaram-se, em caixotes empoeirados, e Elias começou a contar sua história. Ele também havia sobrevivido por pouco, gravemente ferido. Passou anos se recuperando e se escondendo, mudando de cidade, de nome, vivendo na clandestinidade. Ele havia tentado encontrar outros sobreviventes, mas sem sucesso. Eu sabia que não foi um acidente, Clara, Elias disse, a voz séria. Eu vi coisas nos dias que antecederam. Pessoas estranhas rondando o campus, e eu encontrei isto. Ele tirou de uma mochila gasta um pequeno dispositivo metálico, complexo e estranho, com luzes e botões que Clara reconheceu imediatamente.
Era um protótipo de um dos componentes centrais do projeto Fênix, algo que eles pensavam ter sido destruído no incêndio. É o modulador de fase? Clara perguntou, chocada. Sim, Elias confirmou. Eu o peguei na noite do incêndio. Pensei que se a pesquisa fosse destruída, pelo menos teríamos uma prova de que ela existiu, e talvez um dia pudéssemos reconstruí-la. Ele explicou que o modulador de fase era a chave para ativar a tecnologia de energia limpa que eles haviam descoberto. Sem ele, a pesquisa era apenas teoria. Com ele, poderia se tornar realidade. Mas isso é perigoso, Elias, Clara disse, preocupada. Se as pessoas que causaram o incêndio souberem que isso existe... Eu sei, ele respondeu. Isso me escondi. Mas eu também continuei investigando. Tentei descobrir quem estava por trás de tudo. E eu descobri alguns nomes. Nomes de empresas, de consórcios e de pessoas em posições de poder nessas empresas. Elias revelou nomes de grandes corporações de energia e tecnologia, cujos modelos de negócio seriam diretamente ameaçados pelo projeto Fênix. Ele tinha documentos, e-mails criptografados que havia conseguido interceptar, mostrando que essas empresas estavam cientes da pesquisa e a viam como uma ameaça existencial. Eles não queriam apenas suprimir a tecnologia, queriam controlá-la ou destruí-la para proteger seus impérios financeiros. Enquanto eles conversavam longe dali, Arthur estava em seu escritório negociando. Ele havia contatado representantes das corporações que Elias identificou. Ele tinha o caderno de Clara, a prova da existência do projeto Fênix e, mais importante, as anotações que poderiam levar à reconstrução da pesquisa. Ele estava leiloando a informação para o maior lance, jogando um lado contra o outro. Um dos representantes, um homem chamado Sr. Thorne, era particularmente agressivo. Ele representava um conglomerado que havia investido bilhões em tecnologias de energia fóssil. Para ele, o projeto Fênix era um pesadelo. Ele queria o caderno, queria todos os dados e queria garantir que essa tecnologia nunca visse a luz do dia. Temos o dinheiro, Arthur, Thorne disse ao telefone, a voz fria. Diga seu preço e garanta que essa informação seja destruída e que quem a possuía não seja mais um problema. Arthur sorriu. Ele não tinha intenção de causar danos físicos a Clara ou Elias. Isso era arriscado e desnecessário. Seu objetivo era o dinheiro. Ele planejava vender o caderno, pegar seu pagamento e desaparecer. Ele não sabia que Elvira, em sua própria busca por provas, estava prestes a complicar as coisas. De volta à casa, Dona Elvira, com as fotos, documentos e a chave em mãos, decidiu confrontar Dr. Eduardo. Ela o esperou voltar, a raiva e o ciúme a consumindo. Quando ele entrou, ela o abordou, a voz trêmula de indignação. Dr. Eduardo, precisa ver isto. Eu sabia que aquela mulher não era quem dizia ser. Olhe. Ela jogou as fotos e os documentos sobre a mesa. Dr. Eduardo, exausto da viagem e da conversa com Elias, olhou para o material. Ele viu as fotos de Clara com outro nome, os certificados, as cartas. Tudo confirmava o que Clara havia contado. Dona Elvira, ele disse, a voz calma, mas firme. Eu sei sobre o passado de Clara. Ela me contou. Elvira ficou chocada. O quê? Ela contou? E o senhor ainda a mantém aqui, depois de tudo isso? Ela é perigosa. Ela está fugindo de pessoas perigosas. Ela não é perigosa, Dr. Eduardo retrucou, a paciência se esgotando. Ela é uma sobrevivente, e as pessoas perigosas são as que causaram o incêndio e tentaram matá-la. E agora, por sua causa, por ter entregado o caderno dela para... Arthur, o senhor colocou a todos nós em risco. Elvira recuou atordoada. Eu não sabia. Eu só queria... O senhor queria prejudicar Clara, Dr. Eduardo completou, a decepção clara em seu rosto. Por ciúmes, o senhor não tinha ideia da magnitude do que estava fazendo. Ele pegou a chave que Elvira havia encontrado. Onde o senhor achou isso? Na caixa dela, Elvira respondeu, ainda em choque. Junto com o resto. Dr. Eduardo examinou a chave. O símbolo nela era o mesmo que Elias havia descrito como sendo a marca de um dos locais de armazenamento seguros. Esta chave
poderia abrir um desses esconderijos. Neste exato momento, o telefone de Dr. Eduardo tocou. Era Arthur. Dr. Eduardo, a voz de Arthur, estava tensa. As coisas se complicaram. Os compradores estão impacientes. Eles sabem que o caderno existe e eles sabem que Clara está viva. Eles estão vindo atrás dela. E eu não posso mais garantir a segurança da informação ou da sua casa. Arthur, sentindo a pressão e o perigo de lidar com pessoas tão poderosas, estava tentando se livrar do problema, talvez até criando uma distração para si mesmo. Ele deu a Dr. Eduardo um aviso velado. Os representantes das corporações estavam se movendo. Dr. Eduardo desligou, sentindo o pânico subir. Eles estavam vindo. As pessoas que causaram o incêndio, os inimigos do passado de Clara, estavam vindo para a sua casa. E Gabriel estava lá. Ele olhou para Elvira, que ainda parecia atordoada. O senhor precisa sair daqui, dona Elvira. Agora. O senhor colocou a todos em perigo. Elvira, finalmente compreendendo a seriedade da situação, assentiu, o rosto pálido. Ela não era má, era apenas mesquinha e ressentida. O medo superou o ciúme. Dr. Eduardo ligou para Clara, a voz urgente. Clara, eles estão vindo. Arthur me avisou. As pessoas do passado, eles sabem onde estou. O senhor precisa sair do observatório, agora, e leve Elias e o que ele encontrou. Clara ouviu, o coração disparado. O perigo havia chegado. Para onde vamos? Ela perguntou. Dr. Eduardo pensou rapidamente. A casa não era segura, o observatório também não. Onde eles poderiam estar seguros? E a chave que Elvira encontrou? A chave! Ele exclamou. Elvira encontrou uma chave com um símbolo. É de um dos locais seguros, não é? Sim, Clara respondeu. É a chave para o esconderijo principal. Ele contém cópias completas da pesquisa e os dados de backup. É o nosso plano de contingência final. Onde fica? Dr. Eduardo perguntou. Clara deu as coordenadas. Era um local subterrâneo, escondido sob uma propriedade antiga que pertencia à instituição de pesquisa, mas que havia sido considerada abandonada após o incêndio. Era o lugar mais seguro que eles tinham. Vou para lá com Elias, Clara disse. O senhor leve Gabriel para um lugar seguro, qualquer lugar longe daqui, e encontre-nos lá quando puder. Não, Dr. Eduardo disse decidido. Não. Vou separar Gabriel de você. O senhor é a luz dele. Vamos todos para lá, é o lugar mais seguro. E talvez, com o que o senhor e Elias têm, possamos finalmente acabar com isso. Eles combinaram de se encontrar no esconderijo. Dr. Eduardo correu para o quarto de Gabriel, acordando-o gentilmente. Gabriel, querido, vamos fazer uma pequena viagem. Uma aventura. Gabriel, sonolento, mas confiante em seu pai, assentiu. Dr. Eduardo o vestiu rapidamente, pegou alguns suprimentos e saiu da casa, deixando Elvira para trás, ainda processando os eventos. Enquanto isso, no observatório, Clara e Elias pegavam o modulador de fase e os documentos de Elias. Eles sabiam que o tempo era limitado. A viagem para o esconderijo seria longa e perigosa. As horas seguintes foram uma corrida contra o tempo. Dr. Eduardo dirigia pela noite, Gabriel adormecido no banco de trás. Clara e Elias viajavam em outro carro, mantendo contato por telefone. A sensação de serem caçados era constante. Chegaram ao local do esconderijo ao amanhecer. Era uma entrada discreta no chão, escondida sob a vegetação rasteira. Clara usou a chave e abriu a escotilha de metal. Desceram por uma escada estreita para um bunker subterrâneo, surpreendentemente bem preservado. Havia equipamentos de computador, antigos, estantes cheias de documentos e um gerador de energia de emergência. Clara e Elias rapidamente começaram a ativar os sistemas. Conectaram o modulador de fase a um console. Elias inseriu os dados que ele havia coletado. Clara começou a acessar os arquivos criptografados. Dr. Eduardo e Gabriel chegaram pouco depois. A reunião, embora tensa, trouxe um alívio momentâneo. Eles estavam juntos em um lugar seguro, com as peças finais do quebra-cabeça. Enquanto Clara e Elias trabalhavam, Dr. Eduardo explicou a Gabriel em termos simples que eles estavam ajudando Clara a proteger algo muito importante, algo que
Poderia ajudar muitas pessoas. Gabriel, embora confuso, sentiu a seriedade da situação e permaneceu quieto, observando Clara e Elias com admiração. De repente, alarmes soaram no bunker. Eles nos encontraram, Elias exclamou. Dr. Eduardo correu para um monitor que mostrava imagens das câmeras de segurança externas. Vários carros pretos pararam na entrada. Homens de terno saíram com expressões determinadas. Eram os representantes das corporações, liderados pelo Sr. Thorne. Eles não pareciam assassinos, mas sua presença impunha respeito e medo. Thorne e seus homens encontraram a entrada do bunker e começaram a tentar abri-la. A escotilha era forte, mas não indestrutível. Eles tinham pouco tempo. "O que fazemos?" Dr. Eduardo perguntou, pronto para proteger sua família e amigos. Clara e Elias se olharam. A pesquisa estava quase totalmente acessível. Eles tinham uma escolha: tentar fugir, arriscando serem pegos, ou usar o que tinham para confrontar a situação de frente. "Não podemos fugir para sempre", Clara disse, sua voz firme. "Eles sempre nos encontrariam, e a pesquisa seria perdida." Elias assentiu. "Precisamos usar o que temos, a verdade." Clara acessou o sistema de comunicação do bunker, que podia transmitir para redes externas. Ela começou a compilar os dados da pesquisa, os documentos de Elias e um manifesto que ela e sua equipe haviam escrito sobre o propósito do Projeto Fênix. Enquanto Thorne e seus homens tentavam arrombar a escotilha, Clara iniciou a transmissão. Ela enviou os dados para uma rede de contatos confiáveis: jornalistas investigativos, cientistas independentes, organizações não governamentais. Ela estava liberando o Projeto Fênix para o mundo. As batidas na escotilha ficaram mais fortes. Thorne gritava ordens do lado de fora. O tempo estava acabando. Clara terminou a transmissão, seus dedos tremendo no teclado. "Está feito", ela sussurrou. "A pesquisa está lá fora. Não pode mais ser suprimida." No momento em que as primeiras notícias sobre a transmissão começaram a circular, chegando até mesmo aos celulares dos homens de Thorne, a atitude do lado de fora mudou. As batidas diminuíram. As vozes se tornaram confusas. Sr. Thorne, recebendo uma ligação urgente de seus superiores, percebeu com horror o que havia acontecido. A informação que ele estava tentando desesperadamente controlar ou destruir havia sido liberada para o mundo. Sua missão falhou espetacularmente, e tentar silenciar Clara agora seria inútil e atrairia a atenção indesejada em massa. A escotilha parou de ser forçada. Um silêncio tenso caiu sobre o bunker. Depois de alguns minutos, Thorne falou, sua voz abafada, mas audível. "Senhorita Clara", ele gritou, "o senhor ganhou, por agora, mas isso não acabou." Ele e seus homens recuaram. A ameaça imediata havia sido neutralizada, não pela força, mas pela revelação. O Projeto Fênix havia renascido das cinzas, não como um segredo a ser controlado, mas como um conhecimento a ser compartilhado. Dentro do bunker, Clara, Elias, Dr. Eduardo e Gabriel respiraram aliviados. Eles estavam seguros, e o mundo estava prestes a mudar. Nos dias que se seguiram, a notícia do Projeto Fênix explodiu na mídia global. A pesquisa de energia limpa, as implicações para o futuro, a história do incêndio e da tentativa de supressão, tudo veio à tona. As corporações envolvidas enfrentaram escrutínio público e investigações. Arthur, percebendo que o caderno agora era inútil como moeda de troca para a supressão, mas ainda valioso como prova, decidiu entregá-lo às autoridades, garantindo sua própria segurança e talvez até lucrando de outra forma. Dona Elvira, humilhada e assustada, pediu demissão e desapareceu discretamente. Clara, Elias e Dr. Eduardo, junto com Gabriel, emergiram do esconderijo não mais como fugitivos, mas como os guardiões de uma nova era. Clara, com sua identidade verdadeira revelada, tornou-se uma figura pública, defendendo o uso ético e global da tecnologia. Elias se juntou a ela, trabalhando para garantir que o Projeto Fênix beneficiasse a todos. Dr. Eduardo permaneceu ao lado de Clara, oferecendo seu apoio e proteção.
A relação deles, forjada na adversidade e na confiança mútua, floresceu. Gabriel, agora mais comunicativo do que nunca, tinha em Clara não apenas uma cuidadora, mas uma heroína, alguém que havia lutado por um futuro melhor. A grande casa, antes palco de segredos e tensões, tornou-se um lar de esperança e propósito. O perigo havia passado, mas as lições permaneceram. A revelação final não foi apenas sobre a tecnologia, mas sobre a resiliência do espírito humano, a importância da verdade e o poder da conexão. O projeto Fênix não era apenas sobre energia, era sobre acender uma luz na escuridão, sobre renascer mais forte das cinzas e sobre encontrar um lar não apenas em um lugar, mas nas pessoas que amamos. E assim, a vida de Clara, Dr. Eduardo e Gabriel, entrelaçada pelo destino e pela coragem, encontrou sua paz, pronta para enfrentar o futuro juntos. Fim da história. E esta foi a nossa história, uma trama de segredos enterrados, perigos à espreita, e a inextinguível chama da esperança que renasceu das cinzas. Se as reviravoltas desta narrativa prenderam sua atenção e a resiliência de Clara o inspirou, mostre seu apreço, deixando aquele gostei que nos motiva a trazer mais histórias assim. E para não perder nenhum capítulo das próximas sagas que vamos desvendar, inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Queremos saber o que você sentiu. Deixe seu comentário abaixo. Qual foi o momento mais emocionante para você? O que você achou do final?